Fala galera, aqui é o Rafael Gibara de novo. Nessa aula eu vou trazer para vocês uma dica dentro do Illustrator. Eu vou passar para vocês a técnica que eu uso para vetorizar os meus letterings. Essa técnica é bastante usada por todo mundo que trabalha com lettering e ela é muito legal porque ela economiza bastante tempo e além disso ela deixa o seu lettering, o seu vetor, com muito menos pontos. Antes de começar essa dica, não esquece de deixar o like, compartilhar esse vídeo com quem você acha que vai gostar desse vídeo. Vamos lá! Beleza, então, gente. Então, eu importei aqui o meu esboço dessa letra A para o meu Illustrator, coloquei ele numa camada aqui e vou clicar nas opções da camada e transformar essa camada como template. Isso vai fazer com que ele trave a camada e deixe ela sempre visível e eu vou começar a vetorizar ele na camada de cima. Eu vou começar a vetorizar ele sempre como uma forma preenchida, tá? Então, se eu começar a preencher aqui, ele vai ser uma forma preenchida. Porém, eu vou usar o Ctrl Y para transformar o modo de visualização em outline só. Então, eu vou ver só o contorno dessa forma para eu não me atrapalhar com a forma preenchida. No que consiste essa técnica que eu vou ensinar? Essa técnica consiste basicamente em você sempre colocar o ponto nas tangentes extremas de cada curva, seriam sempre os pontos mais distantes, e também eu sempre usar os handles, né, desses pontos sempre na vertical ou horizontal. Nunca ou quase nunca, né, eles em ângulo. É claro que isso não precisa ser 100% radical. Pode ter um ou outro caso em que você deixa ele num ângulo diferente, mas a tentativa é que você sempre use ele num ângulo de 90 graus. Então vamos começar. Eu clico e arrasto segurando o Shift para ele ficar, né, travado no ângulo de 90 graus. E aí eu vou buscar sempre o ângulo mais distante dessa curva. O próximo ângulo que eu tiver vai ser o de 90 graus vertical, então eu vou pegar a tangente da curva, vou pegar e vou arrastar. Aqui em cima, qual que é o ponto mais distante? Seria esse. Eu vou pegar e vou arrastar. E assim eu continuo. Se você às vezes não tiver certeza de como encontrar esse ponto, você pode usar uma linha guia ou criar uma linha e você vai se guiando por ele. Então, trazendo uma linha de baixo para cima, o primeiro lugar que ela encostar no esboço vai ser aonde você vai adicionar um ponto. No próximo, a mesma coisa, então vai ser o próximo ponto mais baixo, vai ser mais ou menos aqui. A mesma coisa vai servir para o ponto vertical. Aqui, o ponto mais distante foi onde eu coloquei o meu ponto. E por aí vamos. Então, continuando, aqui eu vou voltar para onde estava o meu ponto e continuar. Quanto mais prática você tiver, mais você vai conseguir colocar esses pontos no lugar certo de primeira. E aí você vai ver que dificilmente você precisa ajustar esses handles. Mas caso você precise ajustar, o que você pode fazer é apertar a tecla Ctrl e você vai ativar uma das funções secundárias da ferramenta caneta, que é a que eu estou usando para fazer o traço. E aí você pode ajustar tanto a posição do ponto que você acabou de criar, quanto a própria distorção do handle da sua curva, né? E aí assim você continua. E aí vai. É claro que aqui, como é uma ponta, eu não vou arrastar, né? A não ser que eu queira transformar isso aqui numa ponta arredondada. Lembrando que sempre que eu arrasto, clico o ponto e arrasto, eu seguro o Shift para que ele mantenha o ângulo de 90 graus. Percebe que com um pouquinho de prática, eu já sei exatamente onde os meus pontos vão estar e eu quase não tenho que fazer ajustes nos meus handles. E isso gera uma economia muito grande no meu tempo de trabalho. Agora, lembra que eu te falei que nem sempre você precisa ser radical e que alguns pontos podem ter ângulos que não são de 90 graus? Aqui é um deles. Eu vou colocar um aqui saindo desse vértice, né? E vou continuar. E aí eu vou ajustar ele aqui para fazer a curva do jeito que eu quero. Uma outra coisa que você também não precisa ser radical é que não são todas as tangentes verticais e horizontais que você precisa colocar um ponto. Aqui nesse caso, o certo seria eu colocar um
ponto nessa lateral, mas em alguns momentos a curva fica boa somente com 2 pontos. Ah, como é que eu vou saber quando? Não tem muito como saber. Você praticando essa técnica, você vai entendendo melhor como é que a curva vai funcionar com cada traço que você fizer. E aí você já consegue, aos poucos, prever quando você precisa ou não colocar um ponto. Agora eu vou até voltar um pouquinho aqui para você perceber que eu também não quis colocar um ponto nessa tangente, para não ficar um ponto a mais. E aí eu queria utilizar o handle saindo desse ponto para cá. Lembra que eu falei que usando Ctrl você tem uma função secundária da caneta? Se você apertar o Alt, você tem uma outra função também. E aí ela que distorce a linha diretamente. Então segurando o Alt, eu arrastei a linha um pouquinho para eu criar esse novo handle. E aí eu vou dar um ângulozinho nele para ficar um pouquinho melhor essa curva. E aí, depois disso, eu continuo com a minha tática dos 90 graus. Quando eu arrasto um ponto, ele sempre cria 2 handles simétricos, né, para os 2 lados. E eu também posso esticar até quando eu quero o primeiro handle, segurar o Alt e aí ele vai deformar somente o segundo handle. E assim a gente vai terminando a nossa vetorização. Usando o Ctrl para ajustar, fazer os mini ajustes, né? Agora eu volto a apertar o Ctrl Y para eu voltar à visualização com o meu preenchimento. E aqui a gente está com o nosso A vetorizado de uma forma bem rápida e super limpa, porque se você for prestar atenção, a quantidade de pontos é super enxuta. E isso é muito bom para quando você está finalizando um arquivo que pode ser utilizado em outros softwares que podem bugar quando eles vão tentar interpretar uma quantidade muito grande de pontos. E a partir daqui, agora é só você partir para dar cores e efeitos no seu vetor para continuar a dar vida ao seu projeto. Bom, espero que você tenha gostado dessa dica e que isso facilite o seu processo de vetorização. Não só de lettering, mas de qualquer forma que você for vetorizar. Lembrando que essas dicas fazem parte do meu curso completo, Desenhando Letras, que está disponível na plataforma da Unhide School. Quer aprender lettering? Não deixa de conferir esse curso porque tem muita coisa bacana lá. Compartilha, dá o like e vamos aprender!